Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Lembrando que hoje é a nossa última sexta-feira do mês, então se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, é só ir lá na frente, fazer a perguntinha por escrito, porque aí facilita aqui, né, para a gente organizar, que a gente vai responder, né, as questões aí. Vamos começar pedindo a Deus que nós possamos ter uma boa reunião, possamos aproveitar essa oportunidade bendita de aqui estarmos, estudando as suas leis, procurando compreender cada vez mais e principalmente nos esforçando em praticar todos esses ensinamentos que nos são dados pela terceira revelação, que é a doutrina espírita, e que nós possamos fazer muito bom proveito de todos esses ensinamentos e desse momento que para todos nós, encarnados e desencarnados que aqui estão essa noite, são muito importantes para o nosso espírito, para o nosso aprendizado, para nos fortificar e nos encorajar na nossa caminhada. Que o nosso irmão que fará uso da palavra seja ajudado e inspirado por esses amigos que com certeza aqui comparecem. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, José Manuel. Estamos chegando. Nós estamos aí mais um fim de mês para fazer essa reunião de questionamentos sobre a vida perante a doutrina espírita. E eu sempre tenho lembrado para vocês que o espiritismo é a única religião que faz isso, que dá sustentação a esse tipo de abertura para discussão sobre a vida, sobre os ensinamentos da própria doutrina, porque as outras religiões não fazem isso. Não fazem porque as respostas já estão todas escritas, talhadas, e é aquilo ali. Não pode ser discutido além daquilo. São os tais dogmas de fé, que nós chamamos de dogma de fé cega, porque dogma é um fundamento da fé. Mas o Espiritismo, como tem fundamentos de fé, também tem dogmas. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, a certa altura, para os Espíritos assim: em que se fundamenta o dogma da reencarnação? Então o Espiritismo tem dogma, só que o dogma espírita é um dogma de raciocínio, é um dogma sujeito a ser discutido, é um dogma que pode ser contestado, é um dogma até que pode ser reformado, porque os Espíritos não disseram a última palavra, até porque nós, humanidade, não temos condição ainda de compreender toda a verdade, nem nesse planeta e nem outros mais evoluídos do que esse, porque existem outros e outros e outros mais evoluídos cada vez mais, e que nessa gradação, nessa graduação evolutiva, cada um que está em cada grau desse não consegue ainda compreender com a plenitude dos outros graus mais à frente. Então, até chegar à perfeição, claro que nós teremos muito entendimento ainda que assimilar, que digerir, para nós irmos nos compondo como inteligência, como espírito, como um ser imortal que povoa o universo. Nós não somos da Terra, por isso nós temos que estar sempre atentos e alertas. Dizem os espíritos que um século na Terra, dizem os espíritos para Kardec, que um século é igual a um relâmpago. Então, se um século no planeta é igual a um relâmpago, vocês imaginem, a gente não vive uns 100 anos normalmente, 80, 90, vamos supor que todos nós vivêssemos 100 anos, isso é um relâmpago na Terra. Então vejam como a vida no mundo, no planeta, é uma vida efêmera, é uma vida sem muito a nos oferecer em termos de nós nos apegarmos à Terra, porque vai ser... Agora nós achamos que demora a passar, agora nós achamos, olha, eu lembro da minha infância, tão longe, mas quando a gente deixa o corpo, que a gente deixa a estrutura material do planeta, nós enxergamos o universo, nós não temos mais hora para entrar, para sair, para almoçar, para jantar, temos hora para dormir, aí termina tempo. Aí não existe mais isso. Nós somos do universo. Nós somos uma inteligência. Isso é real, vocês não têm dúvida disso. Vocês não podem ter dúvida primeiro, que vocês existem, tem?
Alguém aqui tem alguma dúvida de que existe? Então vocês existem, eu também. Essa caneta, essas chaves, tudo que está aí ao nosso alcance, detectável, existe. E muito mais do que isso, coisas que nós não conseguimos ver nem apalpar, existem em maior quantidade do que o que a gente pode ver e apalpar. O universo é composto de mais de 90%, ou em torno de 95% de uma matéria que é indetectável pelos nossos instrumentos. Mas os cientistas sabem que ela existe e que ela compõe o universo. E que sem ela o universo não existiria. Então vejam a importância daquilo que nós nem conseguimos ainda compreender que existe. Mas nós sabemos que nós existimos. Nós somos uma realidade. Nós atuamos, Raquel. Vou levantar o copo. Vou baixar o copo. Se eu quiser entornar água, eu entorno. Se eu quiser beber, eu bebo. Eu estou no comando. Percebem a diferença do corpo para o espírito? Eu, espírito, estou segurando o copo através do corpo. Nem o meu corpo, nem o copo fazem o que querem. Eu é que comando. Vou colocá-lo sobre a mesa. É a minha vontade que está exercendo a ação sobre a matéria. O corpo morto, ele não tem mais o espírito. A diferença do corpo morto para o corpo vivo é que no morto o espírito não está mais ali. Então vocês observem que o morto está lá. Vocês podem ficar olhando, ele vai ficar lá. Por que ele vai ficar lá, naquela postura? Porque não tem mais ali o espírito que dava o comando, que fazia a sua vontade de espírito sortir os efeitos que ele, espírito, pretendia com a sua inteligência e com o seu sentimento. Um espírito mau, intelectualmente mau, sentimentalmente mau, ele pode pegar o copo e jogar água no rosto de uma pessoa para agredi-la. É o mesmo corpo, mas o espírito que está no comando não é um espírito moralizado. Então, ao invés dele pegar a mão para ajudar, pegar a mão para acenar, ele pode atirar. Como nós vimos, aquele policial atirando no menino de 14 anos. A televisão está mostrando muito isso aí, não é? Não foi o corpo daquele policial que atirou, que cometeu a ação. Foi o espírito que está usando aquele corpo e que é um espírito atrasado, que é um espírito violento, que é um espírito imoral, que é um espírito sem amor e compaixão nenhuma, que através do corpo que ele, espírito, está usando para fazer o desenvolvimento dele, espírito, no mundo, se valeu do corpo para fazer uma agressão daquela. Então tudo é possível que nós façamos enquanto estamos encarnados sobre o planeta em que nós estamos encarnados. Tudo é possível. Nós podemos preservar o planeta, cuidar do planeta e podemos destruir o planeta. Tudo depende da nossa vontade. E a nossa vontade, não sendo boa, somada a de um grande número que também não pode não ser boa, vão dar a vontade planetária que não vai ser boa, vai ser negativa, vai ser sempre no sentido de explorar, sempre no sentido de ferir, no sentido de apanhar para si. E o mundo vira uma competição que torna a humanidade infeliz. Nós somos todos infelizes porque nós todos participamos da infelicidade do próprio mundo. Tem pessoas que se horrorizam quando veem determinadas atitudes, mas no fundo, na calada do particular, fazem a mesma coisa ou até pior. Tem uma propaganda ridícula na televisão que surgiu agora, eu até vou ver melhor porque eu só vi de relance, mas já foi suficiente. Você já deve ter visto, quem não viu, observa. Provavelmente eu vou tocar nisso amanhã lá no programa. Eu não gosto de falar na sexta-feira porque eu esgoto meu assunto para o sábado. Com certeza eu vou falar sobre isso. A propaganda da Coca-Cola, vocês viram? Enquanto o homem faz um canhão, um tanque, não é? Faz 130 mil ursinhos de pelúcia. Que gracinha. Não é que amor. Isso chama-se sofisma. É aquela mentira que parece verdade. Tudo que é raro é caro, certo? Tudo que é raro é caro. Se um copo fosse um objeto raro, ele seria muito caro.
Mas comprar um copo teria que ter muito dinheiro, porque copo é um objeto raro. E se é raro, é caro, certo? Mas cavalo bom e barato é raro. Mas você encontra. Então nem tudo que é raro é caro. Mas dá a impressão que tudo que é raro é caro. Isso chama sofisma. Então, se a humanidade produz sim um tanque, mas produz 130 mil bichinhos de pelúcia, que gracinha! Como eu nunca vi jogando bichinhos de pelúcia em cima das crianças pobres, não. Tanto a fabricação do tanque, Ivan, como a fabricação dos bichinhos de pelúcia, só tem um objetivo: ganhar dinheiro. Ninguém faz bichinho de pelúcia para dar para as criancinhas, como ninguém faz tanque de guerra para dar para os governos, para os exércitos. A intenção é sempre o ganhar, o lucro, o ter, e não o ser. É o fama, dinheiro e poder, que quando nós mergulhamos na terra, nós nos escravizamos a esses três aspectos da vida. É o ter fama, ter dinheiro e ter poder. Quantos 130 mil bichinhos de pelúcia com certeza não vão fazer a alegria que deveriam fazer de muita gente, de muitas próprias criancinhas. Os canhões vão matar muita gente, vão matar muita gente. Enquanto estão fazendo bichinho de pelucinha, os canhõezinhos lá, os que estão de paletó e gravata e não estão fazendo nem bichinho de pelucinha e nem tanque de guerra, estão assinando contratozinhos, desviando milhões e milhões do dinheiro que deveria ir para a saúde, para a habitação. Então todos somando, cadê o planeta? Todos somando, somos nós. Nós somados damos à humanidade. E a humanidade não é boa. A humanidade não é boa, como eu disse no início, porque nós, os espíritos que estamos nos corpos, não temos um pensamento bom, não temos um sentimento bom. Ainda que o nosso não seja de agredir e de atirar nos outros, e é aí que está a nossa sabedoria. Nós devemos detectar isso. Nós não somos capazes, pelo menos, eu nunca posso dizer que nós não somos mesmo capazes, porque nós não fomos testados. Nós, às vezes, parece que não somos capazes de matar uma formiga, e de repente a gente se vê matando, às vezes, um semelhante. É só acontecer a oportunidade. É nas oportunidades que nós vamos fazer o teste, se nós somos capazes ou não. Não dizem que a oportunidade faz o ladrão? Tem gente que nunca roubou, mas também nunca teve chance. Quando tiver a chance, aí é que entra, vai ou não vai? Não vou, aí venceu. Venceu. É o caso da política. A política não faz um mau caráter, ela revela o mau caráter. Entra para a política, aí vem as oferendas. Vai entrar ou não vai? Vai pegar ou não vai? Não sei, aí fica naquela, não pega, venceu. Pega, demonstrou o mau caráter que era. Então nós todos fazemos o somatório da humanidade. Dizem que enquanto também faz não sei o que, recupera não sei quantas pets, né? Enquanto faz um revólver, parece uma arma. Eu tenho que ver isso melhor, vou ver se eu vejo até essa noite, até amanhã. Mas enquanto faz uma arma, recupera-se não sei quantas pets. Pura hipocrisia, pura demagogia. Dá até a impressão que aquilo é de outro planeta. Dá a impressão que a humanidade está uma maravilha. Eu já disse para vocês e vou repetir para vocês raciocinarem. Que não adianta eu vir aqui, ou nós virmos aqui, falar que Jesus é maravilhoso. Vocês precisam ver, ele é lindo, extraordinário, amo Jesus. Vocês já sabem, todo mundo já sabe isso. Isso já encheu a cabeça, o corpo inteiro de todo mundo. Isso já encheu. Porque todo mundo já sabe tudo isso e a humanidade continua do jeito que é. É boa? Não é. Não é boa. Então, o que nós temos que falar e provocar é, com o conteúdo da doutrina espírita, provocar a inteligência de cada um de vocês, cada um de nós, para nós raciocinarmos por conta própria e nós começarmos a ter as nossas colocações diante de Deus e perante Deus e para Deus. Somos nós que temos que nos garantir, como eu lembro sempre. Nós morremos sozinhos, vamos sozinhos, não vamos com ninguém atrás para dizer como é que é. Então nós é que temos que nos garantir.
Então, eu quero que vocês raciocinem sempre. Ouçam as palestras, ainda que seja sobre o Evangelho, ainda que seja sobre a passagem de Jesus. Mas não para ouvir aquilo de novo, simplesmente ouvir de novo. Nós não temos que dizer amanhã ou depois que nós conhecemos. Nós temos que dizer que nós somos, nós estamos fazendo, nós estamos vivendo. Ninguém precisa ser visto carregando bolsa de compra para dar para os pobres. Isso não interessa. Vocês estão ajudando ou não estão ajudando, ajudem sempre, mas não é para que alguém veja. É por uma questão de entendimento, de cabeça, de coração. Então, onde quer que nós estejamos, nós devemos ser úteis. Devemos ser fraternos, solidários, colaborar com todos. Devemos sempre produzir a paz, produzir boas relações, amizade. Sim, essa é a nossa obrigação. Nós não podemos nos encostar na religião achando que a frequência religiosa resolveu o nosso problema. Não resolveu o nosso problema. Frequência religiosa inteligente tem que ser como nós fazemos aqui, para que nós sejamos provocados a se interessar por uma mudança de vida, não para a sociedade ver, não para o centro aqui nos achar que nós somos pessoas muito boas, mas para nós estarmos nos aproximando de Deus, do entendimento de Deus. Teve uma senhora que mandou, uma jovem, que mandou um e-mail para a gente, está lá comigo, e ela disse que de tanto ver, quase que ficou como Rui Barbosa, de tanto ver prosperar as injustiças, as ingratidões, etc, etc, ela largou esse negócio de Deus para lá, de igreja para lá, e ela ficou com ela e Deus. Olha que coisa bonita. E tanto que ela disse que mandou o e-mail para a gente, porque um amigo dela mandou que ela visse o vídeo número não sei qual nosso, que ela falou que parecia que era ela falando. E ela gostou, ela falou, poxa vida, até que peguei algum lugar que tem pensamento, que pensa como a gente. Porque essa é a diferença de uma religião que funcione na nossa vida. A religião não é para fazê-los religiosos dela. A religião é para libertá-los, libertar a todos, para nós abrirmos as portas de Deus, abrirmos as portas do entendimento. E não ficar aí esperando o que o pastor vai falar, o que o padre disse, o que o Papa falou, o que o Zé Manel disse, o que o médium ou o espírito falou. Tudo bem, tudo isso é possível. E nós vamos ouvir, mas vamos analisar e tirar as nossas conclusões, para nós não sermos de uma religião, mas sim nós sermos esclarecidos. Parece até que isso está no Evangelho: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é a religião, é a verdade. Aí é que os nossos irmãos de outras religiões, principalmente os evangélicos, né, e os cristãos em modo geral, menos os espíritas, mas a verdade está na Bíblia. Aí danou tudo, porque não está. Ali tem algumas verdades que lá estão oriundas dos fatos históricos, das revelações, tem algumas, mas sai fora disso. Verdade é verdade, não interessa se está no livro dos Espíritos, no Alcorão, se está na Bíblia, se está no papel de pão lá anotado lá no fundo do quintal. Verdade é verdade, é isso que nos interessa. Esse é o grande erro da humanidade, estar agarrado e ancorado nas verdades das religiões. É engraçado até que quando a ciência descobre alguma coisa que consta na Bíblia, os bíblicos botam no mundo inteiro, no jornal, nas revistas, está vendo? Estão confirmando que a Bíblia é a verdade. O fato de entre 500 mentiras ter uma verdade, não transforma as outras 499 em verdade. As mentiras no meio da verdade continuam sendo mentira. E a verdade no meio das mentiras continua sendo verdade. Nós não temos que ser escravo de livro, seguidor de livro. Tem uma pergunta aqui que tem a ver com isso aí. Então, essa é a grande diferenciação que esse Centro Espírita Friburguense faz. É um centro diferente, vocês podem observar. Mas diferente por isso, porque o nosso compromisso é construir, criar pessoas pensadoras, livres. Vocês não vêm aqui para ser seguidor de centro, de Zé Manel, de Valzali, de quem quer que seja, da Valéria. Vocês não vêm aqui para ser associado do centro, para dar dinheiro ao centro, não. Vocês vêm aqui para cair nessa realidade, comprarem o livro dos Espíritos. Isso sim,
Aí alguém pode dizer, bom, tá aí o fio da meada deles. Comprar o Livro dos Espíritos, que eles vendem? Vendem. Nós vendemos lá. Vendemos para quem pode comprar e damos para quem não pode comprar. Parece que é uma diferença.